feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu oro em nome de Jesus. Vamos fazer silêncio, irmãos? Abençoando cada um dos irmãos aqui. Declaro que eles vão crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Aleluia. Amém. O título dessa palavra é: estamos debaixo de um novo sistema. Fala assim: eu estou debaixo de um novo sistema, da nova aliança. Existia um sistema antigo, que era da velha aliança, que era da lei. Cristo veio e agora nós estamos em um novo sistema, uma nova aliança, a graça. Olha só o que está lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados como? Justificado, pois, mediante ao cumprimento da lei? As boas obras? Justificado, pois, mediante a fé. A fé em quem? Na obediência de Cristo, na obra consumada da cruz do Calvário. Então nós somos justificados quando nós cremos. Quando você está lembrado de Abraão? Está lá em Gênesis 15, verso 6. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Fala assim: Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Aí alguns falam: ah, pastor, mas Abraão, depois ele deu Isaac. Isso foi no capítulo 22. O que eu estou falando aqui no capítulo 15, que eu li anteriormente. Primeiro ele creu. Depois ele manifestou a sua fé. Porque ele cria, Hebreus diz que ele cria que Deus iria ressuscitar dos mortos. Então eu preciso falar para você, a vida cristã é uma vida, o novo sistema não é o sistema da obediência, é o sistema da fé. Fala assim: o novo sistema é o sistema da fé. Como você é salvo? Pela graça mediante a fé. Você é salvo porque você obedeceu os 613 mandamentos? Não. E o grande sinal, deixei Romanos 5:1, o grande sinal de quem compreendeu esse novo sistema é a paz. Quando você tem paz, é sinal que você compreendeu que você é justificado por meio de Cristo Jesus. Que Deus não está irado com você. Aí você fala: pastor, então eu posso sair pecando? Não peque. Pecado tem consequência. E muitas vezes Deus não te livra da consequência. Para o seu bem ela chega. A consequência chega até você. Mas você já é perdoado? Sim ou não? Você já é perdoado? Sim ou não? Sim. O sangue do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Você já é perdoado. Mas não peque. E eu vou falar por que você não vai andar nesse caminho. Preste atenção aqui. Quando você compreende a graça, você desfruta de um alívio, de um descanso. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 2. Seguindo adiante. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. Fala assim: eu estou firme na graça. E olha só, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes na graça, vivemos na graça e não estamos mais debaixo da lei. A lei, ela é boa? Boa. A lei é perfeita? Perfeita. A lei passou? Não, a lei é eterna. Mas nós que nascemos de novo, nós não estamos mais debaixo da lei. Agora existe uma outra lei, a lei do Espírito e da vida.
Agora o Espírito Santo está dentro de você. Cristo cumpriu toda a obediência necessária. E nós estamos inseridos em Cristo. Fala assim, graças a Deus. Nós estamos debaixo agora da lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque, vou te falar algo, irmãos. Porque a lei dos mandamentos, o mandamento é a força do pecado. Olha só o que diz 1 Coríntios, Bíblia, 1 Coríntios capítulo 56. Diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado. Então a morte veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. E a força do pecado é a graça. Que alguns dizem isso. Falam, vocês são lá da igreja da graça, né? Então a força do pecado é a graça? Não, o que o apóstolo Paulo diz? Coloca aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Projeta para nós, por favor. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. Mas as pessoas não falam isso de nós, sim ou não? Ah, a força do pecado é a graça que vocês pregam lá. Não, o que diz aqui, a força do pecado é a lei. Porque a partir do momento que eu coloco uma lei para vocês, a sua carne vai tentar quebrar a lei. Se eu falo para vocês, não olhe para o meu sapato, não olhem para o meu sapato a pregação inteira, e ficar reforçando isso, não olhe, o que vai acontecer? Você vai ficar doidinho para olhar o meu sapato. Falar, ele é preto, pastor, tem umas faixas brancas, já vi. Sempre quando nós colocamos a lei, a sua carne, ela vai ser fortalecida. Quando você anda debaixo de tentar cumprir os mandamentos, mais você vai cair nesse novo sistema. Já houve um momento no qual o sistema era lei, mas agora não é mais. Jesus veio e ele é o fim da lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele veio e cumpriu toda a lei por nós. E agora nós estamos em Cristo Jesus. Fala assim, a nova aliança nos liberta da lei dos mandamentos. Na nova aliança não há espaço para a lei. Fala para o seu irmão, fala assim, na nova aliança não há lugar para a lei na sua vida. Aí você fala, pastor, mas a lei não é boa? Sim, tudo que está lá é bom, mas eu vou te mostrar qual que é o caminho que você vai viver, e que automaticamente você vai cumprir de uma certa maneira os mandamentos. Você vai entender agora. Olha só, então, aí você vai falar para mim, pastor, então como cristão eu posso fazer o que eu quiser agora? É assim? Então eu posso sair, fazer o que eu quiser? Querido, não é assim. Como cristão do novo sistema, da nova aliança, você tem uma nova natureza. Você sabia que no Velho Testamento, Davi não tinha uma nova natureza? Você sabia que Moisés não tinha uma nova natureza? Você sabia que João Batista, que foi o maior de todos os profetas, como diz o Senhor Jesus, não tinha uma nova natureza? Por isso eles estavam debaixo da lei. Eles não poderiam viver debaixo da lei do Espírito e da vida. Só pôde viver assim debaixo da lei do Espírito e da vida quem nasceu de novo, após a morte de Cristo. Porque agora o Espírito Santo vem habitar dentro de você e falar, glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Então agora é um novo sistema. Por que é um novo sistema? Porque agora Deus fez morada dentro de você. Na velha aliança, onde Deus morava? Na arca da aliança, dentro do templo, ou dentro do tabernáculo. Agora nós estamos na nova aliança. Quem vem morar dentro de você? Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de você. Fala assim, eu sou nova criatura. Eu sou casa de Deus. Eu tenho nova natureza. Eu tenho a natureza de Deus. Vocês estão me entendendo que algo aconteceu? Lá na cruz mudou. Houve uma mudança. Olha só. Então, agora como cristão, a sua vontade. Então Deus te deu uma nova natureza, amém? Então agora você tem vontade. A sua natureza é a mesma de Deus. Então mesmo quando você peca, você já percebeu que quando você peca, você fica mal? Quem nasceu de novo, quando peca, fica mal. Você pode ter prazer ali no pecado,
Momentaneamente, 5 segundos, 10 segundos, você teve um prazer ali. Um prazer. Mas depois, quem nasceu de novo, fica bem? Você anda mal. Por que você anda mal? Porque não combina com a sua nova natureza. Fala assim, graças a Deus. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, como diz João. Então olha só, quando cremos, o Espírito Santo passa a viver em nós, e ele produz frutos por nosso intermédio, quando dependemos dele. Quando você anda no sistema da graça, você deixa o Espírito fluir na sua vida. O novo nascimento não foi algo pequeno. Fala assim, o novo nascimento foi algo grandioso. Deus tirou um coração de pedra, aqui é velha aliança, daqui para cá é velha aliança, brincadeira, só aqui no palco. Deus pegou um coração de pedra e colocou um coração de carne. Pedra até aponta para a lei, não é isso? E aqui agora nós temos um novo coração. Nós temos um coração que ama as coisas de Deus. Preste muita atenção que Deus me falou, isso não está na sua revista. Vocês estão lembrados de Nicodemos? Nicodemos foi um dos homens que, junto com José de Arimateia, foi lá pedir o corpo de Jesus, correndo um alto risco, porque eles pediram um corpo para poder cuidar do corpo, para fazer o sepultamento e colocar ele no túmulo. Então, ou seja, ele havia crido que Jesus Cristo era o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Ele envolveu a vida dele, ele poderia morrer? Sim. Nicodemos era um homem religioso, importantíssimo. Nicodemos era um cumpridor da lei? Vou te dar a cola aqui, sim ou não? Sim. Ele era alguém cumpridor da lei. Ele cumpria a lei, mas olha só o que Jesus falou para ele. Está lá em João, aqui a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vira para Nicodemos e fala assim, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, como que é entrar dentro da barriga da minha mãe? Jesus virou para aquele que cumpria a lei e falou, o sistema mudou. Eu estou te dando um exemplo aqui, foi palavra de sabedoria. Alguém que cumpria a lei, Jesus falou assim, não é assim que você se achega a mim, o sistema mudou, é preciso nascer de novo. Agora, uma vez que você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, Deus habita dentro de você, você se tornou casa de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você, e o Espírito Santo dentro de você clama, Abba Pai. O Espírito de Deus agora te conduz, te inclina para as coisas do alto. Então toda vez que você peca, você está indo contra a sua natureza. Tudo bem que na sua carne não habita bem nenhum, mas a sua carne vai ser transformada, você receberá um corpo glorificado, isso já está resolvido no tempo futuro. Mas olha só, então você nasceu de novo, por isso você tem a natureza de Deus dentro de você, você deseja fazer o que é certo, isso é espontâneo, você não precisa de mandamento e lei para isso. A sua nova natureza agora ela é inclinada para as coisas do alto. Fala assim, a minha nova natureza é inclinada para as coisas do alto. Irmãos, eu lembro quando eu nasci de novo, irmãos, eu fumava, na época eu fumava Marlboro, fumava um monte de coisa, irmãos, qualquer coisa que você me entregasse na mão eu fumava. Torto, nasci de novo, eu não quis mais fumar, minha natureza falou, não combina comigo, eu não fui obrigado, eu nasci de novo, eu não me embriaguei mais, eu nasci de novo, eu não traí minha esposa. Pastor, mas isso já aconteceu comigo, eu tropecei. Ok, mas você ficou alegre, em paz? Não, pastor, eu não fiquei em paz não. Está vendo que você nasceu de novo? Porque quem nasceu de novo não fica em paz no meio do lamaçal do pecado. Quem nasceu de novo, ele pode até disfarçar para todo mundo, dando uma de dura ali, mas lá dentro, aquela bota a cabeça no travesseiro e fala assim, isso não combina comigo. Angústia bate no peito. Vocês estão me entendendo? Ninguém me falou que algumas coisas, eu saí do encontro convicto, eu falei, eu não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso, porque uma nova natureza entrou dentro de mim.
Não foi obrigatório, ninguém falou assim, para com isso. Não, muito pelo contrário. A nova natureza falou mais alto. Seja cheio do Espírito, e a nova natureza sua vai falar mais alto. Os frutos do Espírito vão manifestar em você. Por isso que eu insisto com você que você precisa de orar. Você precisa de ler a Bíblia. Você precisa de estudar. Porque quanto mais você é cheio do Espírito, mais a nova natureza flui em você. Líderes, você tem que levar o seu povo a orar, a ler, a buscar de Deus. É esse o seu papel. Para de tentar vigiar e proibir. Não adianta. Você quer mudar a história dos casamentos que estão lá no Sacelo? Leva o povo a fazer vigílias, a buscar Deus, a ser cheio do Espírito, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É assim. Não adianta ficar proibindo. Proibimos. Não, um dia o irmão chegou, falou, pastor, eu vi um irmão lá, ir no supermercado comprando bebida alcoólica. Não aguento isso mais. Fala, querido, quem disse que a Bíblia condena a bebida alcoólica? Condena a embriaguez. Mas não adianta você ficar falando para o cara, não bebe, porque ele precisa ter revelação. Venha do Espírito. Mas outra coisa, ele não bebe, mas a língua é desse tamanho. Se morder ela, cai morto. Tanto veneno. Irmão, não coloque trava no olho dos outros, porque tem uma no seu. Tem um irmão aí que fala umas coisas que está certo, de uma certa maneira. Vai cuidar da sua vida. Vai ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é gracioso. Quem é cheio do Espírito Santo não condena. Quem é cheio do Espírito Santo ora em favor dos outros. Quem é cheio do Espírito Santo ama e anda a segunda milha. Vocês estão me entendendo? Esposas, para de colocar a lei no seu marido. Pastor, isso não está na revista não. Para com isso, pastor, volta para a revista. Em vez de você ficar mandando o seu marido, que não é papel seu, estou precisando de fazer uma noite aqui para os casados, sim ou não? Vamos organizar isso. Amém? Vamos organizar isso. Quem sabe em dezembro, vocês estão comigo? Sexta noite, sábado, depois do almoço, a gente faz aqui entrada franca e eu vou dar um monte de brinde. Eita, pastor abençoado. Pastor que anda na lei do Espírito da vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, para de mandar no seu marido. Experimenta orar e amar o seu marido e constranger ele em amor. Você vai ver ele sendo transformado. E os maridos falam assim, glória a Deus. Esse é o meu pastor. Fala aí, esse é o meu pastor. Fala, homens. Eita, nós. Tá vendo, Michel? Aqui é o seu lugar. Olha só. Irmãos, é importante você reconhecer o sistema no qual o Espírito Santo está movendo agora. Não dê lugar à lei. Seja radical. O sistema do Espírito Santo agora, hoje, é a graça. É o favor imerecido. É quando você crê na obra consumada de Cristo. Aleluia. Olha só. O Novo Testamento, porém, retrata a graça de maneira muito mais ampla. Porque alguns creem que a graça é só misericórdia, é só perdão. Não, é muito mais amplo. Muito mais amplo. Olha só o que ela faz na vida dos cristãos, está lá em Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Fala assim, a graça de Deus se manifestou salvadora. Esse salvador aqui, ele significa salvação no passado, no presente e no futuro. Nós somos salvos quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo no nosso espírito, amém? Mas na nossa alma, estamos sendo salvos diariamente. O que essa salvação significa? Transformação. E no futuro nós seremos salvos, sabe como? No nosso corpo. Então a salvação, ela atinge as 3 áreas do homem: espírito, alma e corpo. No espírito, é no passado, fomos salvos. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi salvo, Ele entrou dentro do seu espírito, amém? A sua alma está sendo salva. Nós estamos sendo transformados diariamente, renovada a nossa mente. Não é que nós perdemos a salvação, não. Essa salvação fala de transformação. E tem a salvação no futuro, que é para o seu corpo. Nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, amém? Olha só, então, a graça é esse sistema
que o Espírito Santo usa para nos aconselhar, nos ensinar dia após dia. Olha só, porque a graça, voltando lá para o versículo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina fala assim, a graça me ensina. Olha o que ela te ensina: a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Está vendo? O que é que te ensina? A lei ou a graça? Aqui está falando que é a graça. Tito, o apóstolo Paulo escreveu para ele. Então, ou seja, a renunciar à impiedade, às coisas erradas, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, no novo sistema, quem é que te ensina? A lei ou a graça? A graça, ela te ensina a viver uma vida livre das paixões mundanas. Fala para o seu irmão, você está entendendo agora? Quanto mais você entende a graça, mais você é livre das paixões mundanas, da impiedade. Aleluia. E viver de maneira sensata, justa e piedosa. Mas olha só, então, esse é o efeito da graça. Quanto mais você entende a graça, mais você vive uma vida abundante, plena, em paz, uma vida que vence o pecado. Olha só, quando nós questionamos a função da graça em nossas vidas, nós estamos insultando a Deus. Você está falando que Deus não sabe conduzir as coisas, porque Ele mudou o sistema. Mas olha só, Deus muda o sistema, mas tem crente que ainda quer viver de acordo com o velho sistema. Você está insultando a Deus, você está insultando a obra de Cristo. Porque se para ser salvo era só obedecer, então para que Cristo veio? Se obedecer resolvesse o problema, por que Cristo veio? Então que obedecesse, que Ele mandasse o Espírito apenas. Porque alguns, olha aqui para mim, eita, agora isso aqui é forte, isso aqui é forte, irmãos do céu, download aqui, sério. Então, Jesus não precisaria vir, Deus mandaria apenas o Espírito Santo, porque alguns falam, olha, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, agora o Espírito Santo te ajuda a vencer o pecado, mas se você cometer pecado, você perde a sua salvação. Então por que Deus não mandou só o Espírito Santo? Se o Espírito Santo resolvesse tudo, mas não, Cristo tinha que vir e obedecer todas as coisas, porque Ele é o cumprimento, e nós, quando Ele veio e morreu para nos salvar no passado, no presente e no futuro, você tem que apenas crer nele, e você é introduzido em Cristo. Vocês estão me entendendo? Porque alguns legalistas falam, não, o Espírito Santo está aí, te ajuda a vencer o pecado. Realmente o Espírito Santo, mas ele não nos ajuda, Ele já venceu por nós. Nós precisamos de crer nessa verdade. Mas Cristo precisou vir, e Ele cumpriu toda a lei. Fala assim, graças a Deus. Então Ele estabeleceu essa nova aliança. Somente a graça pode produzir o verdadeiro temor, para você fugir das coisas desse mundo. Olha só, amados, a lei, ela é uma iniciativa do esforço próprio. Fala assim, a lei é uma iniciativa do esforço próprio, da sua carne. É você tentar conquistar algo com base na sua carne. Isso é lei. A lei foi dada, Deus não queria dar a lei, mas o povo falou o que para Moisés? Moisés, sobe lá, fala com Deus, tudo que Ele falar nós vamos obedecer. O que aconteceu? Antes de Moisés descer, estavam o quê? Adorando um bezerro de ouro. Homem nenhum cumpriu a lei, todos eles quebraram ela. Por isso que Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei, para que pudéssemos crer que Ele obedeceu completamente, o preço foi pago, o sangue foi derramado, e hoje nós desfrutamos de perdão e justificação, porque cremos nele. Fala graças a Deus. Olha só, mas a graça, ela desativa o esforço humano, porque tudo que você desfruta em Cristo é por meio da graça. O que é graça? É favor imerecido. Vocês estão lembrados do filho pródigo? Estão lembrados?
que dele é graça, sim ou não? Ele agiu errado, sim ou não? Aquele pai aponta para Deus. Aquele filho agiu errado? Ele gastou o dinheiro com muitas coisas erradas, sim ou não? E ele voltou para o pai. A única coisa que ele fez é voltar para o pai e crer que o pai era bom. Quando ele voltou para o pai e creu que o pai era bom, o que o pai fez para ele? Graça. Deu para ele. Ele estava fedendo a porcos, deu uma roupa limpa. Ele não merecia mais dinheiro, deu um anel. E aquele anel significava que ele poderia comprar aonde que ele fosse. Deu para ele um novilho cevado. Ele não merecia nada. Merecia lavagem de porco. O que o pai deu para ele? O melhor novilho. Sandálias novas. Isso é graça. Fala para o seu irmão. Isso é graça. Esse é o coração do Pai. Esse é o novo sistema. Crê nele somente. Olha só. Mas o motivo pelo qual ele vive dentro de nós é para produzir um autocontrole, o Espírito Santo. Que temos, né, na medida que ele vive em nós. Olha só, João 16:13, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Fala assim, o Espírito Santo me guia, eu não ando pela lei, eu ando pelo Espírito e da vida. Olha só, João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Fala assim, o Espírito Santo me ensina todas as coisas. Aleluia. Oh, amados. Fala assim, a minha graça, a graça de Deus, me basta. Aleluia. Foi o que o apóstolo Paulo disse. A tua graça me basta. Amados, a equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Deixa eu falar algo para vocês. O apóstolo Paulo foi firme com os Gálatas, sabe por quê? Olha só, os Gálatas estavam querendo viver a vida cristã pela lei. Sabe o que o apóstolo Paulo falou para eles? Ó Gálatas insensatos, porque eles queriam o velho sistema, mudou, agora há um novo sistema, agora é o sistema da graça. Pela graça, mediante a fé, você apropria de todas as bênçãos que você precisa. Aí você fala, pastor, mas é assim, é pela fé? É. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe o que é pecado? O pecado mais grave na nova aliança? Trair a esposa é muito ruim, não faça isso que você está pecando contra o corpo. Roubar é muito ruim, não faça. Mas você sabe qual que é o maior pecado na graça? A incredulidade. É tudo que você faz sem fé. Vocês estão me entendendo, irmãos? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. O que agrada a Deus? As suas obras? Não, a sua fé. Só que eu preciso falar algo para você. Quanto mais você entende esse novo sistema, quanto mais você entende a graça, mais você manifesta obras que são dignas de acordo com o seu Pai. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Pode colocar um teclado baixinho, por favor? Olha só. Tem pessoas que cumprem penas judiciais longas. Vive lá 40 anos na prisão. Aí ele sai. Só que lá na prisão é o seguinte, ele tem hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho de sol, hora para tudo. Aí ele sai, 40 anos, debaixo de lei. Ele sai, ele fica até perdido. Porque ele fala, eu preciso de alguém mandar em mim. E são alguns crentes. De repente saiu de um lugar, veio para cá e está querendo lei. Não tem. Tem uns que falam, pastor, fala assim para fulano de tal. Não falo. Fala para ele buscar o Espírito Santo. Ele vai te ensinar todas as coisas. Olha só. Então, aí ele está diante da liberdade, ele se sente até angustiado, ansioso. De um modo semelhante, é a libertação da lei. Pode inquietar alguns de nós.
Mas eu preciso falar algo para você. A maturidade cristã é estar em Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo. Quanto mais você sabe que você é perdoado, mais você ama a Deus. Está lembrado da Maria Madalena? A que tinha mais demônios, a que foi mais perdoada, era a que mais amava. A graça te faz assim. Quanto mais você entende a graça, o perdão, o amor de Deus, o favor imerecido, mais apaixonado você fica nesse Deus. Você fala, não é possível. E aí você vai manifestar de acordo com a sua natureza. Falou assim, dentro de mim tem uma nova natureza. Você vai manifestar essa natureza. Aleluia. Mas alguns querem viver numa vida de escravidão religiosa, que pode ou não pode. Hoje em dia no Instagram é cheio. Olha, irmãos, eu lamento que eu fico vendo pastor respondendo, pode ou não pode? Isso me dá uma agonia. Pastor pode isso, pastor não pode, pastor pode. É lei, isso é lei. E alguns acham lindo. Não quero condenar nenhum pastor, porque ainda o olho dele não abriu, porque no dia que ele abrir, ele para de falar pode ou não pode. Fala para ele, vai orar, consulta o Espírito Santo, ele te ensina todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus falou isso em João 14, 26. Agora não é a lei do pode, não pode, isso é velho sistema. Agora você vai perguntar para ele, pastor, quer fazer uma tatuagem? Fala, ora, experimenta orar. Experimenta orar. Senhor, por que eu quero fazer uma tatuagem? Porque eu quero mostrar o meu braço forte. Eu acho que se fosse um bracinho fininho, não ia querer fazer tatuagem não. Brincadeira, quem tem braço forte é tatuado. Fique em paz, viu? Amém? Aleluia. Quem tem braço forte tatuado, fica em paz. Irmão. Querido, seja cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito você é, menos dilemas você tem, mais em paz você vive, menos as coisas vão ter valor para você. Aleluia. E menos você vai acusar o outro. Lá, o braço dele está tatuado inteiro, mas é sua língua. Sim ou não? A língua não pode falar. 3 metros. Abre a boca. Blá, 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 blá. Manda ela aí para mim. Manda. Então, não é isso. Seja cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio de graça, cheio de bondade, cheio de amor. Assim como Cristo era. Cristo condenava? Não. Chegava uma mulher pega em adultério, escorrendo ainda as cenas do crime. E ele, podendo jogar a pedra, porque nele não havia pecado nenhum, o reto juiz falou, eu não atiro pedra em você, vá e não peques mais. Sabe por que ela falou isso? Falou, vá e não peques mais, porque agora ela teve o entendimento, que ela vai viver uma vida longe de condenação. Quem vive uma vida debaixo de condenação, peca todo dia, mas quem vive uma vida em paz, consegue vencer o pecado. Amados, esse é o nosso Deus. A definição do pecado no Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. No Velho Testamento o pecado é quebrar a lei, mas no Novo é você fazer algo que não provém de fé. Quando você faz algo que não provém de fé, isso é pecado. Mas eu quero falar algo para vocês. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão. E aqui quando fala julgo de escravidão, está falando da lei que eles estavam querendo impor sobre os Gálatas. Mas aí como que é isso, pastor? Pode todas as coisas? Querido, seja cheio do Espírito Santo. Fala isso, vive isso. Para de querer falar não pode ou não pode. Chama esse irmão para ser cheio do Espírito Santo. Que eu acredito que no final da vigília, você não vai condená-lo mais, e ele não vai querer viver na prática do pecado. É assim que Deus trabalha. Experimenta ler a Bíblia, experimenta orar, experimenta buscar a Deus, experimenta ter uma vida, ser cheio do Espírito.
Vamos ficar de pé? A lei, ela é boa, perfeita, mas hoje ela é tomada pelo diabo para escravizar e condenar aqueles que são libertos da lei. Fala assim: eu sou liberto da lei. Sobre mim não há mais condenação, não há mais culpa, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Aleluia. Toda religião é assim: comporta bem e terá a bênção, comporta mal e será punido. Isso é religião e ela escraviza. Mas nós não andamos pela religião, nós andamos pela lei do Espírito da vida. Aleluia. Oh, amados, por que Cristo sofreu tanto na cruz? Para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Mas você está querendo dar uma inteira. Ei, isso é forte, presta atenção. Toda vez que você tenta fazer algo para merecer, para ajudar a Deus, você está querendo dar um trocado. A dívida sua era de 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, era a nossa dívida, um valor que você nem consegue imaginar. Aí você chega com 1 centavo, é quando você quer colocar as suas obras para ajudar a pagar. Ele sofreu tudo por nossa causa, Ele pagou o preço. O sacrifício é perfeito e completo. Fala assim: o sacrifício de Cristo não é como o de bodes, que era uma vez por ano. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, perfeito. Aí quando você olha, irmãos, não é lindo demais isso que eu estou te falando? Isso tem que encher o seu coração. Porque aí quanto mais cheio do Espírito você é, mais constrangido no amor dele, você fala assim: eu vou viver uma vida segundo a minha natureza. Aí você lê a palavra, você ora, você busca a Deus, aí você é cheio do Espírito Santo. À medida que você é cheio do Espírito Santo, você vence o pecado. Aí o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Vocês estão me entendendo que é mais profundo? A lei é simples, sim e não. Mas vocês estão lembrados? Em Atos, olha aqui para mim, estou te dando algumas coisas aqui que o Espírito Santo vai lembrando a gente. Está lembrado em Atos? Quando for escolher a respeito do próximo apóstolo, o que eles fizeram? Jogaram a sorte, sim e não, Urim e Tumim. Mas Deus falou assim: chega, não é assim mais. Uau! Não é assim mais. Não é assim mais. Não é assim mais. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em vós. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele te guia por toda a verdade. E não foi mais permitido jogar Urim Tumim, que falou assim, mudou o sistema. Assim não funciona mais. Há uma glória desvanecente para aqueles que andam na lei. Há um milagre ou outro, uma coisa ou outra, mas é desvanecente. Agora é o tempo do Evangelho da graça de Deus. Bondade vai te alcançar. Pega aí agora, alguém está sem pão e sem o cálice? Fica com sua mão levantada, os servos vão até você. Tem uma pessoa, 2, 3 ali no fundo, 4 pessoas estão sem o cálice, 5, 6, 7, rapidamente, servos, discipuladores, pastores, me ajuda aí. Aleluia, aleluia. Cante uma canção, metade de uma canção aqui, amém? Volta para o seu espírito. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
Vamos cantar juntos? Meu respirar e o meu viver, Que sejam todos pra ti, ó Deus. bem forte. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor. Só as vozes. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. A igreja. Faz em mim o teu querer. Oh, aleluia, aleluia. Oh, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, e o viver que agora vivo por meio de Cristo. Erga o seu pão e fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, em meu lugar. Sobre ele veio a ira de Deus, sobre ele foi toda maldição. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ao comer deste pão, eu como vida. Ao comer deste pão, eu desfruto da bênção dos filhos, do pão dos filhos. E eu estou sentado à mesa, junto com meu Pai. E o meu Pai é bom. E o meu Pai é bom. Aleluia. Seu Pai não está irado. Ele não está olhando com um olhar atravessado para você, apesar das suas falhas. É como o pai do filho pródigo, estava olhando, cheio de amor. Está lembrado de Jesus? Quando fitou o olhar dele em Pedro? Falou: Pedro, está resolvido, eu te amo. Aleluia. Saiba que você tem um pai que está sentado à mesa, e ele não está com raiva de você. Ele está olhando para você com um olhar de amor, porque foi satisfeito. Este sangue, fala, este sangue é o sangue de Cristo, que foi derramado no meu lugar. Ele tomou o meu lugar, lá na cruz do Calvário. O sangue foi derramado, a ira foi feita, a justiça foi feita. Agora, ao tomar deste cálice, eu estou dizendo que sou totalmente perdoado, no passado, no presente e no futuro. Este é o sangue do Cordeiro de Deus, que satisfez a ira de Deus. Ele morreu em meu lugar, e hoje eu posso desfrutar
da justiça que há em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou santificado, purificado por intermédio de Cristo Jesus. E ao beber deste cálice, eu desfruto de toda a bênção que há na nova aliança. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice desse novo sistema de vida que há para nós.